Doutor Daniel Azevedo, a palavra é sua para nos falar sobre esse fascinante assunto e que efetivamente ajuda muito as pessoas, principalmente quando elas estão em situações relacionadas ao final da vida, já que a via intravenosa em pessoas idosas é extremamente complicada e não é infrequente para as pessoas menos avisadas sugerir um acesso venoso profundo para hidratar um paciente que venha morrer 4, 6, 8 horas depois. Com a técnica da via subcutânea, isso se torna absolutamente obsoleto e uma escolha inadequada como método de intervenção. Muito obrigada, doutor Daniel, a palavra é sua. Doutora Cláudia, eu agradeço pela apresentação tão generosa e gostaria de dizer que é para mim uma honra estar aqui atendendo a essa convocação do Conselho Federal de Medicina para, nessa casa tão nobre, diante dos meus colegas, falar um pouco sobre a temática do uso da via subcutânea em pessoas idosas. Eu queria, nesse momento, me dirigir a vocês, colegas médicos, que, assim como eu, tratam no dia a dia pessoas idosas. Então, vejam se vocês reconhecem uma situação como essa, por exemplo. Uma senhora muito idosa, frágil, que mora numa instituição de longa permanência e que apresenta um quadro de desidratação. Essa pessoa pode entrar em delírio por desidratação, ou então podemos imaginar que ela tenha já um quadro de déficit cognitivo e que reaja muito mal a uma hidratação venosa. Então, esse é um relato habitual, né? Então, arrancou o acesso venoso, não consegue ficar com aquele acesso por um tempo mais prolongado. Então, essa é uma situação clássica do nosso dia a dia em geriatria. Podemos pensar também numa outra situação que seja a de uma pessoa ao final da sua vida, e é muito, muito comum que nas últimas horas ou poucos dias de vida a pessoa perca a sua capacidade de deglutição, o que é, inclusive, um dos marcadores do processo de morrer dessa pessoa, e que, diante desse fato, né, não conseguimos dar mais medicamentos por via oral para controlar qualquer sintoma de desconforto que aquela pessoa apresenta. Então, diante disso, como é que nós vamos fazer para oferecer a ela os medicamentos que podem ser necessários? Esse é o panorama que nós temos no dia a dia. São pessoas com veias muito ruins, ditas veias bailarinas ou veias que estouram rapidamente. Se for uma pessoa que recebeu quimioterapia, então aquela veia fica ainda mais fragilizada, ainda mais vulnerável. Ou então uma pessoa que perdeu a sua via oral e ainda assim requer medicamentos. Isso faz com que nós precisemos explorar uma via alternativa e, nesse caso, a via subcutânea se impõe como a via de eleição. Assim como a doutora Cláudia, que foi a pessoa que me apresentou a via subcutânea em 2001, eu tive também algumas experiências bastante curiosas com alguns outros parceiros profissionais ao longo da minha atuação como médico, né, de 17 anos já. Numa das situações, eu passei 24 horas de um plantão de unidade semi-intensiva, me empenhando para controlar a dor e o delírio de uma senhora muito idosa, que tinha câncer de mama metastático, que tinha dor de forte intensidade, e eu usei a via subcutânea para esse controle. Para minha surpresa, quando eu fui rendido, o plantonista seguinte informou a enfermagem que retirasse aquela cobrinha ridícula, como ele se referiu ao scalp que essa senhora estava usando, que tirasse essa cobrinha ridícula, que aquilo não tinha comprovação científica e que não devia ser usado daquela forma. Então, conforme disse a doutora Cláudia, a via subcutânea, hoje em dia, é uma via mais do que consagrada, tanto em geriatria quanto em cuidados paliativos, e eu gostaria agora de demonstrar a vocês o porquê disso. No Brasil, até há pouco tempo, a única publicação de que nós dispunhamos a esse respeito era um manual do INCA, de 2009, com algumas orientações sobre punção e orientações sobre indicações da punção do subcutâneo. Certamente um manual elaborado, né, com seriedade pelos profissionais dessa instituição
renomada, que é o INCA, mas um manual que não atendia a diversas dúvidas que nós tínhamos na prática clínica. Dúvidas, por exemplo, sobre quando é que essa técnica começou a ser utilizada. Foi para mim uma surpresa iniciar estudos a respeito da via subcutânea e constatar que essa técnica tem, sem dúvida, mais de 150 anos de demonstração de aplicabilidade clínica. Então, começou-se a se falar em uso da via subcutânea nas epidemias de cólera de meados do século XIX. Então, existe aí um sem número de descrições de aplicação de soluções pela via subcutânea para corrigir a desidratação dos pacientes com cólera e também, já nessa época, aplicação de morfina para minimizar a dor desses pacientes. Ou seja, de novo, a via subcutânea não tem nada. Dentre inúmeras publicações que é possível resgatar com alguns rápidos cliques pela internet, está essa publicação de 1886, aí à esquerda, que é uma publicação que demonstra benefícios da hipodermóclise no cólera, ou então a publicação da direita, que é uma descrição de técnica de uso da via subcutânea em 1903. Então, tem ali, inclusive, uma fotografia do médico fazendo a infusão subcutânea com o auxílio da enfermeira. Ou seja, essa técnica é mais do que centenária. E que razões nos impelem a reconhecer o benefício da via subcutânea e a utilizar, então, essa via no nosso dia a dia? Sem dúvida alguma, nós precisamos conhecer este gráfico que aí está e que demonstra o seguinte: quando a gente compara as diversas vias, intravenosa, intramuscular, subcutâneo e via oral, a gente consegue rapidamente perceber que a concentração do medicamento na corrente sanguínea em relação ao tempo, ela é bastante semelhante, essa curva de concentração, quando se compara a curva da via oral com a curva da via subcutânea. E reparem, por exemplo, na curva intravenosa, né, imediatamente após a infusão do medicamento, a concentração na corrente sanguínea é máxima, porém, a sua concentração cai de forma bastante rápida conforme o tempo passa. Isso aqui é uma das justificativas para um controle de dor ao final da vida, por exemplo, ou controle de dispneia ao final da vida. Com morfina nos nossos pacientes, nós não utilizarmos a via intravenosa, porque existe ainda um preconceito muito forte com relação a opioides nesse tipo de situação, um preconceito absolutamente injustificável, e as pessoas dizem, né, tenho medo de prescrever a morfina porque vai induzir insuficiência respiratória ou coisa parecida. E vejam, quando se prescreve a morfina da forma correta, com a titulação correta, pela via subcutânea, isso equivale a pessoa estar recebendo a droga pela via oral, ao contrário do que acontece pela via intravenosa, em que existe uma infusão com uma concentração altíssima daquela droga de imediato na corrente sanguínea. Então, a via subcutânea é uma via bastante segura e com uma curva de absorção que se assemelha à curva oral. Essa é uma figura do nosso guia que demonstra vantagens e desvantagens do uso do subcutâneo. Cabe lembrar aqui que a via subcutânea é uma via facilmente acessível, muito mais confortável para o paciente do que a via venosa. A punção de via subcutânea, como vou demonstrar já para vocês, é uma punção extremamente fácil, que requer mínimos cuidados de manutenção de catéter. Pode ser feita em qualquer ambiente de cuidado, esteja a pessoa internada, por exemplo, numa unidade de terapia intensiva, ou mesmo na sua própria casa. Tem complicações muito raras, com baixo risco de efeitos adversos, e é uma punção também de baixíssimo custo. Dentre as desvantagens, que são relativamente poucas, o volume de infusão que pode ser feito por um acesso subcutâneo, ele é limitado e varia muito de acordo com o sítio de punção, como veremos em instantes, e a absorção do medicamento pela via subcutânea é variável, então temos algumas restrições de acordo
com o sítio de punção, em função de como esteja a condição daquela pessoa, e vou demonstrar isso já já também, e existe alguma limitação sobre o número e o tipo de medicamento que pode ser infundido. E com relação a contraindicações para o uso dessa via, a contraindicação absoluta e mais falada, né, quando a pessoa se recusa a ser puncionada, mas a gente precisa reconhecer também que pacientes com anasarca há que tomar um cuidado especial, porque possivelmente a absorção pela via subcutânea vai estar comprometida em função de aquele subcutâneo já estar infiltrado. Se é um paciente com uma carência grave de plaquetas, também existe contraindicação, porque pode haver um hematoma muito expressivo no sítio de punção, e, naturalmente, que se nós queremos infundir volume de forma muito rápida, essa via não é a mais indicada, há que ser usada a via venosa. Existem algumas contraindicações relativas. Caquexia é uma delas, por exemplo. No paciente caquético, o subcutâneo tem a sua espessura diminuída, então é preciso que o profissional que vá realizar uma punção escolha a área apropriada para essa função. O mesmo acontece em pessoas com síndrome de veia cava superior, em que a punção torácica ou em membro superior está contraindicada, mas não há contraindicação de punção, por exemplo, em membros inferiores. Em pessoas com ascite, não vamos utilizar a região abdominal. Em situações de circulação linfática comprometida também, aquela área específica está contraindicada para a punção. E outras contraindicações, eu diria que são até bastante mais óbvias, né? Como você não vai fazer uma punção numa área de infecção, numa área que esteja inflamada, né? Não se punciona subcutâneo em proximidade de articulação, justamente para manter a mobilidade da pessoa preservada, e não se vai puncionar sob proeminência óssea. Quais os sítios, então, de punção que são indicados para o uso do subcutâneo? Isso vai depender muito do quanto se pretende fazer de volume para a pessoa ao longo de 24 horas. Então, se a intenção da punção é fazer infusão de volume, não precisa ter dúvida. Só tem 2 lugares aí para escolher, né? Ou a região abdominal, ou a região anterolateral da coxa, na verdade 3 lugares. A região interescapular também pode ser utilizada. Então, se precisar fazer volume, use uma dessas 3 regiões. Aqui eu faço um parêntese para salientar o seguinte: se vai fazer volume, o ideal é que se use uma bomba infusora, porque apenas o método gravitacional, por algum deslize ali no controle da velocidade de infusão, esse volume pode correr muito rapidamente e acarretar um edema tecidual expressivo, que tende a ser absorvido em poucas horas, mas habitualmente não é aquilo que se pretende na infusão de volume por via subcutânea. Além disso, se a intenção é meramente de fazer medicamentos de forma intermitente ou mesmo contínua, outras regiões estão indicadas também, né? Pode-se usar, nesse caso, a região subclavicular ou a região deltoide. A técnica para punção de subcutânea lembra muito a técnica de aplicação de medicamentos subcutâneos no dia a dia, né? Então, por uma punção de subcutânea, se a intenção é fazer medicamentos de forma continuada ou intermitente, ou mesmo fazer uma infusão, vai-se colocar a agulha numa angulação de 45 graus, a fim de proporcionar um correto posicionamento dessa agulha no subcutâneo. Como é que é a técnica de punção do subcutâneo? Faz-se aí uma prega de pele, nesse caso a demonstração é em região subclavicular, perdão. Logo em seguida faz-se a higiene da pele com álcool A70, aí a técnica de inserção, nesse caso com um scalp. Quando se usa scalp, está recomendado o scalp de calibre 21 a 25, mas essa punção pode também ser feita com gelco calibre 20 a 24. Quando se faz com gelco, tem só um cuidado a mais que precisa ser tomado, que vocês vão ver numa foto logo em seguida, né?
Então, depois da punção com scalp, você pode infundir algum medicamento, aí, como no caso dessa foto, ou conectar um equipo para uma infusão mais prolongada. E, por último, faz-se a fixação do scalp, ou com micropore, como nessa foto, ou preferencialmente com um curativo transparente, porque o curativo transparente permite que a gente acompanhe dia a dia a condição da pele da pessoa. Então, se houver alguma complicação ali, a pele avermelhada, algo que possa sugerir que aquele acesso esteja comprometido, através do curativo transparente, isso pode ser mais rapidamente identificado. Esse é um caso de punção interescapular, então essa senhora está deitada com a cabeça para a direita nessa fotografia e foi feita uma punção com scalp nessa região. Também pode ser feita a punção na região anterior da coxa, né? Nesse caso, se vocês observarem bem, a punção foi feita com gelco e o cuidado que se deve tomar do gelco é que não tem como infundir um medicamento direto ali no gelco. Então, ele requer o extensor, chamado Polifix, aí, né, para permitir a infusão de medicamento ou de alguma solução. Nesse outro caso, foi um scalp e a punção realizada em região abdominal, tem ali a cicatriz umbilical da paciente, e mais uma vez, outro sítio de punção, a punção em região deltoide, sempre tomando cuidado de não apontar a agulha para a extremidade da pessoa, porque se você vai fazer uma infusão de volume, por exemplo, você, ao apontar a agulha para a mão da pessoa, né, apontar para baixo no braço, você corre o risco de gerar algum edema no antebraço ou na mão daquela pessoa, o que não é desejado. Então, sempre a punção aponta, digamos assim, para o centro do corpo, que é o que a gente preconiza. Esse é um tipo de catéter muito interessante, especial e mais caro, é o chamado íntima, que combina aí algumas características do gelco e do scalp para uma punção mais rápida, mais eficiente e que permite o uso de mais de uma via simultaneamente. Complicações do uso da via subcutânea são relativamente incomuns, desde que se faça uma técnica correta de punção e de que os cuidados diários também sejam adequados, né? Então, ao passar a visita, o médico, a enfermeira, precisa atentar para as condições daquele sítio de punção, como, aliás, em qualquer outro sítio de punção. Eu diria para vocês que, na minha prática com o uso dessa via já há mais de 10 anos, quase que diariamente, eu vi pouquíssimas complicações e há pouco tempo nós tivemos lá no local onde eu trabalho uma área de celulite em torno do sítio de punção e aquilo nos causou assim bastante espécie, né? Como assim, com tanta experiência, o que aconteceu de diferente nesse caso? E aí fomos levantar informações sobre o uso dos medicamentos. Era uma paciente que estava em controle de secreções respiratórias, estava em uso de iosina intermitente, e houve um erro na distribuição da farmácia. Ao invés de aplicar a iosina simples, essa paciente estava recebendo uma alta dose de iosina combinada com dipirona, sendo que há uma recomendação de diluir a dipirona para uso da via subcutânea, o que nesse caso não estava sendo feito. Então vejam, o que aconteceu foi uma complicação por uma falta de diluição adequada desse medicamento. Além disso, os medicamentos que são feitos no subcutâneo podem ser diluídos tanto em água destilada quanto em soro fisiológico. Aqui no Brasil, a nossa tendência é de diluí-los mais com soro fisiológico, mas na literatura norte-americana, e especialmente na literatura inglesa, eles dão preferência à água destilada. Na prática, tem muito pouca diferença e os dois diluentes são seguros e eficientes. Que medicamentos, então, nós podemos fazer por essa via? Aí, nessa tela, existe uma lista quase que completa dos medicamentos que podem ser feitos e vocês vão observar que eles dão conta de um sem número de indicações de controle de sintomas, a começar por dor. Temos ali o tramadol, a morfina, o fentanil, a metadona. Existem inibidores também de secreção gástrica, como a ranitidina ou o omeprazol, sendo que o omeprazol requer alguns cuidados
bastante específicos na diluição para não causar irritabilidade na pele. Pode-se fazer o dimenidrinato também, pode-se fazer a dexametasona, sem dúvida alguma, a iosina para controle de secreções, o octreotide. Para pessoas com quadros de náusea ou vômito, pode-se fazer a metoclopramida, pode-se fazer a ondansetrona também. Para controle de febre, a dipirona. E, se necessário, alguma sedação específica para o paciente, pode ser feito o midazolam, que é uma droga bastante interessante para fazer por via subcutânea, com muita segurança. De novo, para náusea ou para quadros de delírio, pode-se fazer haloperidol, pode-se fazer também clorpromazina ou a própria levomepromazina, assim como furosemida e alguns antibióticos. Isso talvez cause certa surpresa em vocês, mas há evidências de uso de ampicilina, de ceftriaxone, de cefepima, de ertapenem e de meropenem pela via subcutânea. As evidências do ertapenem são curiosas, até vem de um estudo realizado na França, e eu busquei o contato desse médico infectologista responsável por esse estudo, foi extremamente cordial e enviou os protocolos dele com evidência de cura de infecções com uso de ertapenem pela via subcutânea. Pode-se fazer também fenitoína e fenobarbital, assim como algumas soluções, como o soro fisiológico ou o soro glicosado a 5%. E eu diria para vocês, parafraseando uma propaganda de cartão de crédito que existia quando eu era menorzinho, lá na década de 80, que dentre esses inúmeros medicamentos, eu não sairia de casa sem esses 5 para cuidados de final da vida, que são medicamentos absolutamente essenciais e já incluídos aí no kit de controle de sintomas ao final da vida. Existe uma necessidade de estudar a compatibilidade para a infusão de diferentes drogas por um mesmo sítio, de modo a não infundir drogas que sejam incompatíveis. E dessa tabela que está no nosso guia, muito detalhada e toda ela baseada em evidências, cabe destacar que os medicamentos, eu diria, mais habituais para um controle de sintomas ao final da vida, como a morfina, a iosina e o próprio midazolam, eles podem, com muita tranquilidade, ser infundidos no mesmo sítio ou até preparados para infusão numa mesma solução, para uma infusão contínua, sem causar qualquer desconforto para o paciente ou sem comprometer a sua absorção. E nós, ao publicarmos esse guia, tivemos também o cuidado de já propor um plano de treinamentos para capacitar equipes no uso dessa via. Então, esse plano inclui um roteiro aí de que aulas as pessoas deveriam receber e que tipo de treinamento teórico, prático deveria ser feito para que uma equipe, que certamente inclui médicos, enfermeiros e farmacêuticos, possa estar apta a começar a empregar essa via nos seus cuidados diários. Finalmente, complementando as informações da doutora Cláudia, um grupo de 35 colaboradores, médicos, enfermeiros e farmacêuticos de todo o Brasil, se reuniu e, através de um trabalho intensivo, publicou, em maio de 2016, pela SBGG, com o apoio da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, a primeira edição desse guia. Eu gostaria de publicamente registrar aqui que eu não sou o pai desse guia, esse guia tem 35 pais e mães, eu fui a pessoa que organizou o trabalho de todos esses autores e posso dizer que fiz isso com muito... Tenho hoje muito orgulho de ver o produto do nosso trabalho, que já está no lançamento da sua segunda edição, agora com a chancela muito valiosa para nós do Conselho Federal de Medicina, num guia que passa a estar disponível online nesta semana e que hoje todos vocês que aqui estão vão receber a cópia dele física, né? É um guia que tem mais de 200 referências bibliográficas para que as pessoas efetivamente percam o medo do uso da via subcutânea e para que se convençam de uma vez por todas da importância desse uso e da segurança desse uso.
É um guia de distribuição absolutamente gratuita, que está disponível para download no site da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. O endereço é sbgg.org.br e para acessar esse guia, a pessoa pode procurar na aba Publicações Científicas Guias, e lá estará para download, ou talvez, num acesso ainda mais facilitado, na caixa de busca, digitar a palavra guia. E esse guia, a segunda edição, será logo o primeiro resultado que o site vai demonstrar. Deixo, então, algumas mensagens finais para vocês. A via subcutânea é uma via com um histórico centenário de uso muito seguro, é uma via muito confiável. A punção é muito simples e muito rápida. Se você for uma pessoa ruim de punção, muito ruim mesmo, vai levar talvez 3 minutos ou menos para fazer uma punção de via subcutânea. Se o paciente perder esse acesso subcutâneo, em 3 minutos tem uma punção em outro acesso para dar continuidade ao tratamento. E para os nossos pacientes muito idosos com veias fragilizadas e dificuldade de punção, essa é uma via de punção imediata, que não tem por que os profissionais não conhecerem. As complicações são raríssimas, permite um uso amplo de medicamentos, como vocês viram há pouco, inclusive alguns antibióticos. É possível fazer infusão de volume de até 1.500 ml em cada sítio de punção, respeitando aqui a regra de que nem todas as peles serão igualmente complacentes. Então, é sempre recomendável acompanhar essa infusão de volume para garantir que o paciente não fique desconfortável no caso de uma pele menos complacente, que comece a acontecer um edema, caso em que a punção não está contraindicada, mas a medida que deve ser adotada é simplesmente uma redução da velocidade de infusão de volume. É uma via, sem dúvida alguma, ideal para uso, tanto na geriatria quanto na prática dos cuidados paliativos, e é uma via em que eu diria que, mais do que requer, justifica uma maior divulgação entre os profissionais da saúde. E quero aqui, em nome da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, agradecer ao Conselho Federal de Medicina pelo seu apoio na confecção e na divulgação dessa segunda edição desse guia, que eu tenho a convicção de que agora, através da sua disponibilização via Conselho Federal de Medicina, atingirá um número ainda maior, mais expressivo de profissionais Brasil afora. Profissionais esses dedicados às práticas da geriatria e às práticas do cuidado paliativo. Aproveito para dizer que no Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia do ano que vem, que vai acontecer em junho no Rio de Janeiro, nós teremos uma atividade pioneira, como o Dr. José Elias Pinheiro já anunciou aqui nas suas palavras de abertura, uma atividade de extensão em geriatria para não especialistas. Então, pretendemos aqui dar a nossa contribuição como sociedade para a formação e a informação de profissionais de outras especialidades sobre como fazer uma boa prática de cuidado das pessoas idosas. E essa atividade de extensão em geriatria contará com uma apresentação da doutora Cláudia Burlá sobre cuidados paliativos, que também devidamente enfatizará a importância do uso da via subcutânea. Muito obrigado.